Olá, pessoal. Hoje eu venho apresentar o trabalho intitulado Ciclo de Vida de Arranjos Produtivos Locais, caso do APL de Cor e Calçados de Campina Grande, de autoria de Sandra Maria, da UEPB, Débora Carim, da UFPB e de Gilda Nazili, da UEPB. Os arranjos produtivos locais vêm ganhando espaço nas discussões pela capacidade de proporcionar o desenvolvimento socioeconômico das regiões. No entanto, vários fatores podem influenciar o desenvolvimento de uma APL, como os aspectos geográficos, políticos, sociais, culturais, dentre outros. Além disso, é possível verificar a existência de diversos aglomerados que iniciaram um processo de declínio, indicando que as vantagens econômicas e competitivas não são ilimitadas. Nesse sentido, essa pesquisa parte da premissa de que compreender o ciclo evolutivo é essencial para possibilitar a construção de estratégias que favoreçam o desenvolvimento do arranjo. E, a partir disso, teve como problema central qual o estágio do ciclo de vida se encontra o arranjo produtivo local de Cor e Calçados do município de Campina Grande. A escolha desse objeto de estudo se deu pela relevância do setor de Cor e Calçados para o município de Campina Grande, na Paraíba, considerando a quantidade de empregos gerados, bem como a sua relevância para o setor no cenário nacional, sendo atualmente o segundo maior produtor de calçados e o terceiro maior gerador de emprego da indústria calçadista do país. Então, no referencial teórico, destacam-se alguns conceitos que nortearam a pesquisa. O primeiro conceito é o de arranjo produtivo local proposto pela Rede CIS 2004. Então, para esta, o APL é um conjunto de agentes econômicos, políticos e sociais localizados em um mesmo espaço geográfico, gerando atividades correlatas e conexas que possuam elos de produção, interação, cooperação e aprendizagem. Além disso, a pesquisa se fundamentou na abordagem do ciclo de vida. Então, a partir de Menzel e Fornal, 2010, a força que movimenta a dinâmica evolutiva de um aglomerado é a diversidade e a heterogeneidade de conhecimentos presentes no arranjo. E também afirmam que o estágio do ciclo de vida podem ser distinguidos através de dimensões quantitativas e qualitativas. Corroborando com essa ideia, Val aponta as principais características e indicadores quantitativos e qualitativos do ciclo de vida de um aglomerado, e propõe um modelo de ciclo de vida composto por 5 fases. Além disso, o autor propõe 7 categorias para análise do ciclo de vida de arranjos produtivos: concentração da economia, desempenho econômico-financeiro, horizontalização das empresas, verticalização da região, cooperação entre as empresas, cooperação entre os atores e nível de desenvolvimento social da região. Para atingir o objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa com abordagem mista. Quanto aos objetivos, a pesquisa se caracterizou como descritiva e exploratória, e quanto à natureza, ela se caracterizou como aplicada. A pesquisa foi realizada sob a forma de estudo de caso. Para a coleta de dados, foi realizada uma revisão da literatura e utilizou-se dados primários e dados secundários. Os dados secundários utilizados foram documentos e dados oficiais de relatórios já bicalçados e dados do IBGE e do RAIS. E dados primários foram realizados entrevistas com os principais atores sociais, do Sindicalçados e do Núcleo Estadual de apoio aos APLs da Paraíba. Para análise dos dados, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo. A primeira subseção dos resultados foi a caracterização do APL estudado. Então, o APL é composto predominantemente por empresas de pequeno porte, totalizando cerca de 76 empresas formais, das quais 54 são microempresas, 18 são pequenas empresas e 2 são de grande e médio porte. Além disso, essas empresas elas possuem uma produção diversificada, desde a fabricação de calçados de couro até a fabricação de calçados de materiais sintéticos. Além disso, outra característica importante a ser destacada é a atuação de diversas instituições de apoio, como a FIEP, SESI, CTCC, IEL, SEBRAE, Sindicalçados, UFCG, Parque Tecnológico e Banco do Nordeste. Essas instituições elas oferecem apoio aos arranjos de diversas naturezas, desde pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, difusão de conhecimentos, fomento à inovação, até mesmo ao fomento financeiro. A primeira categoria para análise do ciclo de vida é a concentração da economia, que se dá pelo coeficiente locacional, que mostra a especialização produtiva da região. Então, os dados utilizados foram obtidos pelo RAIS e utilizou-se o período de 1985 a 2019 pela disponibilidade dos dados. Então, a partir da análise longitudinal, observa-se que o arranjo passou a ter seu crescimento mais significativo no ano de 1992. E no último ano de análise, no ano de 2009, o arranjo apresentou coeficiente locacional de 14,8, com tendência ao crescimento, o que evidencia um alto nível de especialização produtiva da região. Na categoria de desempenho econômico e financeiro, a partir das entrevistas realizadas, foi possível constatar que a maioria das empresas presentes no arranjo apresentaram um crescimento econômico considerável nos últimos anos. Além disso, em decorrência desse crescimento,
as empresas elas passaram a participar mais assiduamente das feiras e rodadas de negócios do setor. Então, nessas feiras, as empresas elas têm a oportunidade de expor seus produtos a possíveis compradores, o que representa uma oportunidade de expansão dos negócios. Além disso, essas feiras elas possibilitam um fluxo de conhecimento e experiências entre os associados. Ao analisar a horizontalização, verificou-se que grande parte das empresas elas têm optado cada vez mais pela terceirização de alguns dos processos produtivos. Para elas, a introdução da terceirização impulsionou a eficiência produtiva. No que se refere à verticalização da região, não houve verticalização, ainda são as mesmas empresas. No entanto, ao analisar os dados oficiais do RAIS, averigou-se que nos últimos anos houve uma queda no número de empresas formais, sobretudo nos últimos 5 anos, podendo indicar um aumento na informalidade do setor. No que se refere à cooperação entre as empresas, foi possível observar a presença de práticas de ações conjuntas. Isso se dá possivelmente pela presença de spin-offs, onde, de acordo com o entrevistado, o arranjo é caracterizado por empresas familiares, que ao passar do tempo se dissociaram e criaram novos empreendimentos. Já no que se refere à cooperação com outros atores, fica evidente a posição privilegiada do arranjo, que detém uma quantidade expressiva de instituições de apoio, como já mencionadas anteriormente. Em relação à cooperação com o governo, foi identificada a recente iniciativa da construção do Plano de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável para os APLs do Estado da Paraíba, o PLADES. No entanto, até o momento não foram identificadas ações específicas para o APL estudado. Nota-se, portanto, uma dificuldade relacionada à cooperação entre a esfera governamental e o APL. A última característica de análise diz respeito ao desenvolvimento social da região. Então, o município de Campina Grande ele possui IDH de 0,72, o que o situa na faixa de desenvolvimento humano alto. O IDH apresentou um crescimento de 51,26% do ano de 1991 ao ano de 2010. Já a renda per capita apresentou um crescimento de 108%, mas ainda apresenta uma baixa distribuição de renda. Então, a partir da análise do ciclo de vida do arranjo de couro e calçados de Campina Grande, observou-se que o arranjo estudado gera uma quantidade expressiva de postos de trabalho na cidade e as instituições ali inseridas atuam de forma a propiciar um ambiente de cooperação e de aprendizagem, contribuindo para o desenvolvimento do arranjo. No entanto, não se identificou a incidência da verticalização da região e o nível de horizontalização ainda se encontra incipiente. Então, dessa forma, a partir das características estudadas e de seus indicadores, pode-se constatar que o APL de couro e calçados de Campina Grande se situa hoje na fase de cluster emergente em seu ciclo de vida. Como relatado anteriormente, a partir dessa pesquisa foi possível identificar que o arranjo se situa hoje na fase de cluster emergente em seu ciclo de vida. Além disso, foi possível identificar que a cidade de Campina Grande possui um alto nível de especialização produtiva. Também foi possível identificar uma melhoria no desempenho econômico e financeiro e como esta favoreceu a cooperação entre as firmas. Além disso, verificou-se uma quantidade expressiva de instituições de apoio que favorecem para o desenvolvimento desse APL. No entanto, ainda há uma dificuldade na cooperação com a esfera governamental. De forma geral, constatou-se que o arranjo de couro e calçados de Campina Grande possui uma estrutura consolidada. Todavia, se faz necessário o estabelecimento de vínculos com a esfera pública, de forma a propiciar um ambiente mais favorável ao desenvolvimento do APL. Aqui estão as principais referências utilizadas por esse estudo. Eu agradeço a atenção de todos.